oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Presta teu celular, vai. Salve o seu nome, a paz do Senhor. Amém. Vamos iniciar o culto dessa noite. Peço que os irmãos coloquem de pé para nós estarmos orando. Para que o Senhor dirija esse culto. Né? Senhor nosso Deus, estamos, Senhor Jesus, mais uma noite em tua presença. Grato pelo fôlego de vida, grato pelo dia de hoje, grato por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Viemos, Senhor Jesus, nos colocar diante da tua presença neste lugar. Pai, que todo esse culto seja dirigido pelo Senhor, que o Senhor preparou para nós um culto especial nessa noite, a qual nós iremos, Senhor Jesus, ter um contato contigo, ouvir a tua palavra, Senhor Jesus, que os louvores entoados nessa noite, Senhor Jesus, sejam louvores, Senhor Jesus, que toquem o coração daqueles que estão aflitos, tristes, cabisbaixos. Entregamos em tuas mãos, Senhor Jesus, todos os servos desse ministério, Senhor, a qual o Senhor conhece a vida de cada um, tudo aquilo que tem acontecido na vida dos teus filhos, que nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Visita cada um onde quer que esteja, aqueles que estão a caminho, Senhor Jesus, que o Senhor guarde, aqueles que estão com algum impedimento, que o Senhor entre com providência. Cuida de cada vida de uma forma especial, Senhor. Esta igreja, Senhor Jesus, está sob a tua direção. Sabemos, Senhor Jesus, que grandes são as batalhas, grandes são os conflitos, mas sabemos, Senhor, que onde tem conflito tem a tua presença. Onde tem batalha tem a tua presença. Que nós venhamos nos colocar diante de ti, entregando tudo em tuas mãos, crendo no teu poder, Senhor Jesus, na tua misericórdia na vida daqueles que estão, Senhor Jesus, buscando algo mais de ti. Entregamos a ti, Senhor, nesta noite, a toda adoração que vai ser entoada neste lugar. Quando nós falamos contigo, sabemos que o Senhor nos escuta e que o Senhor é o Deus que faz, Senhor, o melhor na vida de cada um. Eu te peço, Senhor Jesus, continua visitando os enfermos, aqueles que estão de cama, aqueles que estão precisando de um milagre, aqueles que estão em desespero neste momento, que o Senhor entre, Senhor Jesus, com socorro. Deus cuida poderosamente da humanidade, desse país, Senhor Jesus, desse bairro, desta vila, Senhor Jesus, onde nós estamos, que o Senhor possa, Senhor Jesus, visitar Senhor Jesus, os lares, as famílias que estão, Senhor, nesse momento vivendo uma grande luta, mas não conseguem entrar na tua casa para te adorar, para te colocar de joelho, ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra. Deus cuida, Senhor Jesus, do irmão Adamastor, Senhor Jesus, que está nesse trânsito nesta noite, que o Senhor possa trazer um paz para os seus lares. Tu sabes, Senhor Jesus, que o teu servo está precisando, Senhor Jesus, Pai, de resolver um problema, que o Senhor seja aquele que tenha a direção para ele.
Deus, trabalha na vida da irmã Maria Aparecida também, que está precisando de algo de Ti, de uma forma especial, Deus feliz, Senhor Jesus. Oh Deus, eu te peço também, conduz os passos da irmã Gisa, Senhor Jesus, que no domingo se despediu desse ministério, mas que o Senhor possa cuidar dela onde quer que ela esteja. Abre as portas, Senhor Jesus, mostra o lugar que ela está cultuando, vai cuidando dela em todo o tempo. Deus, nessa igreja também, Senhor Jesus, foi colocado, Senhor Jesus, a serva Bernadette no lugar da irmã Gisa, para fazer o papel de tesoureira desse ministério, que o Senhor consiga, Senhor Jesus, conduzir, Senhor Jesus, ela, que o Senhor entregue, Senhor Jesus, nas mãos dela, tudo que ela precisa fazer, que o Senhor seja a direção, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor Jesus, em vista dessa igreja, aqueles que têm, Senhor Jesus, dizimado, Senhor Jesus, neste ministério, multiplica os dízimos dessa igreja para que nós consigamos honrar as nossas vidas. Senhor Jesus, tu sabes que grandes são as lutas, grandes são o impedimento, mas nós não podemos desanimar. Então, Senhor, sabemos que o Senhor está conosco, que o Senhor tem cuidado desta igreja, que o Senhor tem cuidado das vidas que entram aqui, e que o Senhor vai continuar fazendo a obra neste lugar, porque, Senhor, tudo está em tuas mãos, tudo está em tuas mãos, nós entregamos em tuas mãos todo, Senhor Jesus, tudo aquilo que é feito neste lugar. Senhor Jesus, continua se fazendo presente em nosso meio, que a presença do Espírito Santo seja sentida, que as pessoas que entrarem aqui nesta noite recebam algo especial de Ti e saiam daqui cantando, Senhor Jesus, hino de vitória em nome do Senhor Jesus. A partir de agora nós vamos te adorar, a partir de agora nós vamos ouvir a Tua voz e vamos, Senhor Jesus, saber, Deus Jesus, o quanto o Senhor faz maravilha na vida daqueles que querem. Continua cuidando, Senhor, continua, Senhor Jesus, zelando desse ministério, porque ele te pertence e nós apenas, Senhor Jesus, somos conduzidos pela Tua verdade em nome de Jesus. Amém. O irmão, o pastor Expedito vai estar louvando 2 hinos da harpa e após o pastor, a irmã Bernadette vai louvar o hino da harpa. Amém? Amém. Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos estar adorando ao Senhor com o hino 291 da harpa. Amém. Amém.
Júnior. Seja bem-vindo. A irmã Cauane. São da Assembleia de Deus, né? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém. O irmão Júnior vai trazer a mensagem dessa noite. Se quiser se colocar aqui, pode subir, tá? E nós temos também a Maria José, que está ao lado da irmã Maria Aparecida. Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Como nós vamos receber os nossos irmãos? Seja bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Volte sempre a Jesus te ama, nós também. Amém. Nesse momento eu devolvo a palavra para o pastor Geis, que vai trazer o devocional esta noite. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Vamos cumprimentar os nossos irmãos e amigos que estão assistindo à distância. Vamos dizer para eles: sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? É um prazer estar aqui no Parque Faustão. E essa palavra eu quero que os irmãos abram suas Bíblias no livro de 2 Reis. O capítulo é o 7 e o versículo é o 9. 2 Reis 7, 9. Amém. Vamos ler juntos, está aí no telão? Então vamos lá. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nos calamos, e esperarás até a luz da manhã, ao bom ao sobrevirá. Por isso agora vamos e anunciaremos a casa do rei. Aleluia. Pode sentar. Aqui, essa história, esse episódio, aconteceu quando Samaria foi cercada. Vocês sabem que a nação de Israel, depois de Salomão, quando seu filho começou a reinar, houve uma divisão. 10 tribos montaram a nação de Israel, Samaria era a capital, e a parte do sul ficou com Judá e Benjamim. Mas eles, a nação de Israel, não muito desviando-se de Deus. E claro, diz que semear é opcional, colher é obrigatório. Eles colhiam os seus erros. Se nós voltarmos um pouco no capítulo 6, o Estado, porque quando uma nação, e quando se fala em nação naquele tempo, em geral eles cercavam, levantavam muralhas altas, e naquele espaço se tornava uma nação, uma cidade. Então, quando os inimigos vinham contra eles, cercavam, não entravam alimentos, eles não podiam sair para comprar. Então, ali eles acabavam num aperto muito grande. E o aperto que eles estavam vivendo chegou a um ponto que, se nós lermos os 6, no 26 diz: e sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: acorde, meu rei, meu senhor. E ele lhe disse: se o senhor te não acorde, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: que tens? E disse: esta mulher me disse: dá cá teu filho para que hoje o comamos. Amanhã comeremos o teu filho, cozemos, pois o teu filho o comemos. Mas, dizendo-lhe eu ao outro dia: dá cá teu filho para que o comamos, escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou seus vestidos e ia passando de muro, e o povo viu que trazia silício por dentro sobre sua carne, e disse assim: me faça Deus um outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. A prova estava muito grande, irmãos. Já imaginaram uma mulher cozer o filho para comer, cozinhar, vamos lá
dizer uma palavra, né, que a palavra cosir, alguém pode pensar que está costurando. Eu não vou dizer sobre letra que é o outro, só para a gente entender. Cozinhou o filho para comer. A fome era tremenda. E o que acontece, irmãos? Acontece que Deus tem sempre a resposta. Se a gente está em desespero, acabou tudo, como disse alguém, estou sem chão, vai buscar Deus, porque eles têm a resposta e a solução. E acontece que enquanto o rei sai para buscar Eliseu, não é? E vai para matá-lo, pega lá o seu capitão, o certo começa assim. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um círculo, e 2 medidas de cevada por um círculo, à porta de Samaria. Agora vem o incrédulo, não. Porém o capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E disse o profeta, eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Então vamos lá para o nosso versículo que escolhi para comentar, né? Porque o que acontece? Tinha os leprosos, porque o leproso naquela época, hoje a gente chama de hanseníase, né? Essa doença de pele aí que tem tratamento. Hoje o leproso vive no meio da sociedade e ninguém nem sabe que ele tem essa doença, porque é tratado e assim até pode curar. Mas naquele tempo não, o leproso tinha que sair do meio da sociedade, da família, e viver num lugar à parte. Viu isso? Então era assim. Mas o que acontece? Esses homens que estavam do lado de fora, vendo a desgraça que estava dentro da cidade, eles então, um para o outro, disseram: vamos ao alojamento, ao ajuntamento dos sírios, pedir que se eles dão alguma coisa para nós comer. O que pode acontecer? Eles nos mataram. Mas nós já estamos morrendo mesmo. Na cidade não podemos entrar. Vamos ver, quem não sabe, eles têm alguma coisa para nós. Mas Deus já tinha trabalhado. Deus às vezes trabalha no silêncio. Ele estava trabalhando no silêncio. Ele já tinha feito um movimento. Porque quando o profeta profetizou, ele profetizou. Se você profetizar, você é o homem de Deus, é a mulher de Deus, cuidado com o que você fala. Não é? Porque quando você abre a boca, pode haver um amém de Deus. Se houver um amém de Deus, o amém de Deus não é como o nosso amém. O nosso amém é assim seja, né? Mas o amém de Deus é assim, Ele disse, vai acontecer. E Deus já tinha trabalhado, não é? Talvez Deus esteja falando com algum de nós aqui, Deus está trabalhando na sua vida. Amém, glória. Na sua luta, na sua dificuldade. Mas você fala, eu não estou ouvindo nada, mas espera. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. É isso. Então, se você espera no Senhor, Isaías 64 diz: nunca se viu, nem se ouviu, nem se percebeu um Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Glória. Então, esperar no Senhor, esperar naquele que resolve, naquele que tem a solução para nós. E esses homens entram, não é? Pelo lugar dos assírios. E quando eles entram, vê que os assírios não estão mais lá. O dinheiro, o ouro, a prata, a comida deles estava tudo lá. E eles viram aquilo tudo assim, foram se fartar e ficaram alegres. Aí vem a hora, olha só. Aí vem a hora, depois de se fartar e se lembrar da fome que estava dentro da cidade. Estavam matando os filhos para comer. Porque fome é uma coisa tremenda, não é? Graças a Deus que aqui ninguém nunca passou fome. A gente vê se tem um apetite, demora a comer. Eu estou com fome, não é? Mas fome é ficar muitos dias sem ter o que comer, cidade cercada, eles não podiam sair, alimento não podia entrar, então eles estavam desesperados, né? E eles se fartaram. Agora um
este dia é dia de boas novas. E nos esperamos, e se esperarmos até a luz da manhã, algo mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e anunciemos a casa de Israel. E eles anunciaram. A princípio eles não acreditaram, mas depois viram que era verdade. E aquele capitão incrédulo, irmão, porque o incrédulo, ele pode dizer, Deus é operar, mas ele não acredita. Não era. Jesus fez milagres na frente daqueles homens. Esse homem não era cego, é mentira. Esse homem não era aleijado, é mentira. Mas o dia que o Senhor ressuscitou Lázaro, porque Lázaro tinha passado 4 dias, já estava em decomposição, já cheirava mal, e eles foram, e esses incrédulos naqueles dias, chegaram a dizer, esse que abriu a vista dos cegos, não podia ter pedido que esse que era amigo dele morresse? E Jesus que fez, calou, não é? Foi lá, ressuscitou Lázaro. E por causa dele ter ressuscitado Lázaro, ele disse, agora nós temos que matar esse homem. Porque quando ele levaram a notícia aos inimigos, aos religiosos, aos dominantes, ele disse, agora nós temos que acabar com esse homem. Porque agora não tem como dizer que não foi um milagre, porque o homem já estava morto. E para Deus, nada é impossível. Ele chamou o louco, o estado de decomposição, Lázaro veio para fora. E ele veio novinho em folha, porque Deus é assim. Agora, amados, se nós pararmos e trazermos para os nossos dias, nós vamos ler aqui Isaías, foi lá, Isaías 40, verso 9. Põe ali no telão, para nós lermos. Do Sião, olha lá, que anuncia boas novas, sobe ao monte alto, tu, ó Jerusalém, que anuncia boas novas, levanta tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá, eis aqui está o vosso Deus. Você tem essa resposta? Coloca em Romanos 10, 14. Olha só, Romanos 10, 14 e 15. Vamos ler juntinho lá, vamos lá. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão daquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Irmãos, olha, e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, olha lá, como formosos os pés dos que anunciam o Evangelho da paz, dos que trazem alegria, novas de boas coisas. Eita glória! Temos uma grande mensagem para essa geração, irmãos. Qual é a nossa mensagem? Por quê? Porque está escrito em Ezequiel 33, 11. O Senhor, vamos ler junto Ezequiel 33, 11. Põe aí. Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, pois, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, por que razão morrerias ou morrereis, ó casa de Israel? Queridos, como precisamos de anunciar essas boas novas. Amém. O que é que Jesus tem feito na tua vida? Porque as tuas boas novas é você levar Cristo para as pessoas, porque Ele é a solução. Veja, já estavam comendo os filhos, não é que coisa tremenda, e o profeta de Deus, amanhã, para a abundância. Você pode dizer para a pessoa de necessidade, busque o Senhor, creia no Senhor, porque Ele é um socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Então, sejamos todos nós, graças a Deus, portadores de boas novas para o teu vizinho, para o teu colega, para o seu trabalho, mas você tem que estar usufruindo dessas boas novas, ter essas boas novas na sua vida. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Amém? Nesse momento, as irmãs estão com oportunidade. Amém. Nós estamos com poucas irmãs.
Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Eu vou deixar um versículo para a meditação da igreja. Salmos 119, 105. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e uma luz para o meu caminho. Aleluia! A palavra de Deus tem me transformado já tem um bom tempo, porque há uns anos atrás a gente vive nesse mundo de internet e a gente acaba se ocupando com as coisas, né, do mundo, e eu ficava nos reels, olhando os influencers, eu estava até a palavra certa é viciada, né? Eu não fazia mais nada. Eu não fazia mais nada a não ser ficar assistindo os stories dos influencers. Só que, conforme o tempo foi passando, eu fui me sentindo vazia. O Espírito Santo foi me tocando. E aí eu fui analisando a minha vida e vendo assim, o que eu estou fazendo? Viver não é isso. Eu vou trabalhar, eu volto, eu fico aqui, era o tempo inteiro. Qualquer espaço de tempo que eu tinha, eu ia para o celular e ficava assistindo a vida de outras pessoas que não servem a Deus, que não fazem nada para mudar a vida de outras pessoas. Amém. E aquilo, eu falei, não, eu não quero mais isso para mim. Então, esse influencer, inclusive, eu gostava quando às vezes ele falava a palavra de Deus. Aí, é uma das partes que eu mais gostava. Todas as pessoas até lá fora que viessem falar para mim da palavra de Deus, eu sempre parava para ouvir, porque eu sempre gostei. Esse influencer também ouvia e até comentava com meu esposo. Aí um dia, Deus tocou no meu coração: se você ama a minha palavra, por que você não vai direto na fonte? Aleluia! Então, eu comecei, Deus tocou no meu coração, o Espírito Santo tocou no meu coração. Então, eu comecei a pegar amor pela palavra. Graças a Deus. E uma verdade em mim, eu tinha muito medo. Eu falar a verdade para vocês, muito medo mesmo de ler a Bíblia. Porque uma vez, quando eu era criança, hoje eu estou com 35 anos. Uma vez eu era criança, eu vi uma pessoa, não sei, não lembro quem foi, falar para mim assim: quanto mais você sabe, mais Deus vai requerer de você. Então isso me desesperou. Porque se fosse servir a Deus, eu não queria servir a Deus de qualquer jeito. Né? Eu queria servir a Deus totalmente, 100%, não pela metade. Então eu sempre fugi disso. Eu falei assim, não, então eu não estou preparada, não quero, né? Não vou servir de qualquer jeito. Mas aí nos últimos tempos, nos últimos praticamente 2 anos, Deus tem me tocado e eu tenho buscado a palavra. E a palavra tem me transformado. Aleluia, bendito seja Deus. Transformado meu coração, minha vida. E eu louvo a Deus por isso. Pela transformação que Ele está fazendo na minha mente. Porque a palavra de Deus transforma a mente, move a alma. Deus, hoje, eu nem pego mais o celular, a não ser que eu tenha que fazer algo, mas até deixei de seguir, tirei as páginas, comecei a seguir a palavra de Deus, mesmo que quando eu bato no celular também, a palavra de Deus e a Bíblia também. Todo momento que eu pegava o celular, não, agora todo momento que eu tenho, eu pego a Bíblia. E eu sei que hoje, nessa vida corrida que a gente tem, é difícil a gente ler a Bíblia. Eu conheço várias pessoas lá fora que elas falam que amam a Deus, mas elas não leem a Bíblia. Então, se você não lê, como que você vai obedecer? Como que você vai seguir? Se você não conhece a Deus, que através da palavra você vai conhecer a Deus. E Deus quer que você conheça, porque Ele vai te transformar na palavra dele. Eu creio. Glória a Deus. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
Bendito seja Deus. Deus fala conosco, né? Às vezes a gente está quieto assim na igreja, Deus traz uma palavra que fala poderosamente conosco, né? Veio essa jovem falar sobre se libertar do celular e se dedicar à palavra do Senhor. É uma oração que eu tenho feito na vida do meu filho, porque eu estou vendo que meu filho está dominado pelo celular, dominado. Ele só tem contato com o celular, ele não tem contato com as pessoas ao lado dele, ele não tem diálogo com ninguém, ele só tem diálogo com o celular. E eu vejo que isso está deixando a mente dele meio confusa, né? Então é uma libertação maravilhosa se libertar do celular, porque isso é uma doença e é difícil de se libertar, mas Deus faz a obra quando a pessoa quer, né? A pessoa tem que querer. E eu creio que Deus ainda vai libertar o Vitor em nome de Jesus. Aleluia. Nesse momento eu vou passar a oportunidade para o Leonardo estar adorando ao Senhor e nós já vamos tirar os dízimos dessa noite, amém? Ofertas e dízimos. De pé nessa noite, nós estamos adorando ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Deus escreveu a sua história antes de você nascer. Ele soube quando imaginou você, se preocupando em fazer cada detalhe seu. Seus pais não sabiam que ia nascer um grande vencedor. No ventre da tua mãe Jesus te colocou. O fruto ali gerado seria um milagre. O inimigo lutou até o fim com sua gestação.
E a senhora agradeça a oportunidade e as palmas bem fortes ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Eu peço perdão pro irmão Júnior, porque ele é evangelista, né? Perdão. Nesse momento eu estou passando os recados da semana. Nós teremos culto sexta-feira, culto de oração. Quinta-feira temos consagração. Sexta nós temos culto de oração. Sábado nós temos o congresso no Jardim Mabel, da União Feminina. Conto com a participação das irmãs também. E no próximo domingo, Santa Ceia, no período das 9 às 11. E após a Santa Ceia nós temos um café coletivo. Na próxima quarta-feira, vamos estar na direção do pastor Rinaldo e da diaconisa Sônia. E os próximos recados deixam para o domingo, bem? Nesse momento eu entrego para o pastor, orando pelo mensageiro dessa noite. Amém. Pastor Rinaldo. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Convido o nosso evangelista Júnior para vir até agora. Não se possa ficar em pé no nome do Senhor, nós estamos orando no céu do Senhor. Amém. Deus é fundado na palavra do nosso servo. E desde já agradeço a vinda do Filho do Senhor nesta noite. Bem, Senhor, nosso Deus e Pai, Senhor, continue falando nesse momento. Nós estamos aqui orando para o fim da tua palavra, Senhor. O Senhor que fala diversas formas, e ao Pai nós temos crido, Pai, que o Senhor vai continuar falando conosco. Está aí, Pai, para a igreja, Senhor, Pai. Para o culto, Senhor, Pai. Deus, que a palavra venha pelo nosso Deus e venha repousar no nosso coração, Senhor. Deus, ó Pai, por favor, eu peço que o Senhor Deus alcance, Senhor, Pai. Evangelista Júnior, Pai, que Bogado aceitou o convite de estar aqui nesta noite, para ser, ó Pai, o porta-voz de Ti nesta noite, Deus. Por isso eu peço em nome de Jesus, usa e continua usando ele, Pai, pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a amada igreja e os senhores ministros da palavra, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O livro de Apocalipse, capítulo 8, versículo 1, por gentileza. Apocalipse, capítulo 8, versículo 1. Glória a Deus. Assim diz a palavra. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Pode se sentar. Glória a Deus. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Amém. Este versículo, ele vai em contramão a todos os 32.106 versículos da Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia, ela não fala de silêncio no céu, porque o céu é um lugar de barulho. A Bíblia fala de anciões que ficam dia e noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Mas esse versículo fala que houve silêncio no céu por quase meia hora. E a coisa mais difícil para a vida de um cristão é como ele começa a viver este silêncio. É quando Deus fica em silêncio em relação às suas orações, em relação à sua luta, em relação às ameaças, irmão, que você tem enfrentado, em relação a toda tempestade, todas as acusações, contra todos os julgos. A Bíblia fala que a coisa mais difícil para um cristão é quando ele sente Cristo longe dele. Você dobra os seus joelhos e você não sente nada. Parece que o céu se tornou de chumbo. Jó falou sobre isso em seus amigos, dizendo: ó noite solitária, maldita seja a noite na qual eu fui gerado. Mas toda vez que Deus rompeu o silêncio, algo de maravilhoso aconteceu. Quando Deus começou
E eu perguntei: você quer aceitar Jesus? Ele falou: não, eu não quero. Eu olhei para ela, ela já estava de joelho no chão, orando, e disse: eu quero ser Jesus. Eita glória! Me dirigi para o meu abrigo, onde eu estava hospedado. De repente, foi se aproximando a noite, e ali naquela noite, no silêncio daquela noite, eu comecei a ter a prova espiritual mais difícil da minha vida. Foi quando no meio da noite eu comecei a ouvir gritos terríveis, gritos de aflição, gritos de desespero, gritos de dor, gritos de angústia. Aqueles gritos aterrorizantes começaram a cortar a minha alma, e eu tive medo. Eu comecei a temer. De repente Deus falou nos meus ouvidos: homem, eu te trouxe aqui para uma grande obra, não temas, apenas fica ligado que alguma coisa vai acontecer. De repente uma jovem correu até o estado e disse: Missy, ele chama o missionário de Missy, corre. Falei: por quê? Sabe aquela senhora que aceitou o teu Jesus? Sim, esses gritos são dela. Eu sem entender bem o que estava acontecendo, me dirigi até o local. Pastor, aquele homem, marido daquela senhora, tinha morrido. E era costume daquele vilarejo: se o esposo morresse, a esposa seria sepultada viva junto com ele. Eram os gritos de pavor daquela mulher em ser enterrada viva junto ao cadáver do seu marido. Quando eu cheguei perto ali naquele lugar, a
400 anos de silêncio profético, quase meia hora no céu. De repente, no céu, o Pai, em seu trono, dá um brado que rompe o silêncio. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Você vai, Miguel? Não, Senhor. Você vai, Gabriel? Não. Você vai, Serafim? Querubim? Arcanjo? Não, Senhor. Nós não podemos. E o silêncio insistia. De repente, alguém entrou na sala do trono. E quando alguém entra na sala do trono, alguma coisa acontece. Quando ele entrou na sala do trono, ele foi caminhando em direção ao trono, andando no meio de corredor de anjos, anjos à sua esquerda, anjos à sua direita, e os anjos do céu se dobraram, porque está escrito que a ele todos os anjos deem glória. E ele caminhava, e os anjos glória. E ele caminhava, e os anjos glória, 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 glória. E ele caminhava, era o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ele foi caminhando em direção ao trono, e os anjos glória, glória, glória. Ele para diante do trono e fala: Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. E de repente aqui na terra, o silêncio também foi quebrado, com uma voz que clama no deserto, uma voz solidária, o servo João Batista. Eu quero falar uma coisa para você, igreja do Senhor. As primícias do cristão verdadeiro é ele ser cheio do Espírito Santo. Pode faltar vestimenta, pode caminhar no deserto, mas a voz de Deus está na boca dele. E o cristão que tem a voz de Deus em sua boca, ele tem autoridade, e as portas do inferno não prevalecem contra ele. Estou falando de glória. As pessoas podem julgar o teu véu, minha irmã, mas debaixo do teu véu existe glória. Aleluia! As pessoas querem tratar o Espírito Santo como um sentimento. Não! O Espírito Santo não é um sentimento. Minha irmã, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é uma pessoa e ele caminha contigo todos os dias, por onde quer que andares. Quando o Espírito Santo vai contigo, você passa pelas águas, elas não vão te submergir. Você passa pelo fogo e você não é queimado. É impressionante como nós, igrejas, não entendemos o mistério. A parte mais difícil, pastor, de Sadraque, Mesaque e Abednego não foi dentro da fornalha, foi fora dela. Porque fora da fornalha você é ameaçado, mas dentro da fornalha você tem a presença do quarto homem. É sobre isso que eu estou falando, de glória, porque você vai sair daqui nesta noite revestida pela glória de Deus. Estou falando de glória e glória para a glória. A igreja não será tomada nessa terra de uma forma batida, aflita, derrotada, não. A igreja será arrebatada com poder e grande glória. E não adianta querer humilhar o servo de Deus, porque Deus o escolheu para exaltar. Ainda que venha o silêncio, pense no Espírito Santo de Deus. Se encha dessa água. Sinta o som do vento veemente. Sinta o calor do fogo. Viaje essa bomba, mas seja cheio do Espírito Santo de Deus. É dessa presença
Eu preciso de um sinal. Dá-me esse sinal, Senhor. Eu quero um sinal. Apenas um sinal. Daqui a pouco, aquela mulher que começou a gritar, começou a chorar, e ela perdeu totalmente o controle do seu corpo no silêncio da madrugada. E ao compreender o que estava acontecendo, eu falei: Jesus, é lindo. Ela foi batizada com o Espírito Santo, mas não foi esse o sinal que eu pedi. Eu pedi foi outro sinal. Enquanto isso, ela estava no chão, com a mão bem assim para mim, tentando pedir ajuda, porque eu não sabia muito bem o que estava acontecendo. E eu falei: Senhor, não foi esse sinal. Sim, irmã, talvez não foi o sinal que você pediu para Deus, mas será o grande estandarte da tua vitória. Talvez você não esperava entrar nesta noite aqui e receber algo da parte de Deus, mas quando você chegar na tua casa, você vai perceber que você já recebeu. O anjo do Senhor acampa ao seu redor daqueles que o temem. Você já notou isso? Que a Bíblia fala que o inimigo, ele se encontra ao nosso derredor. Sabe por que é o derredor, amigo? Porque é ao redor do fogo. Ele só pode ultrapassar o limite através da vontade permissiva de Deus. Existe um fogo mais quente do que o fogo do inferno. É o fogo do varão cheio do Espírito Santo. Por isso que não adianta potestades, ameaças, reis se levantarem contra a igreja do Senhor, porque a igreja foi escolhida para vencer. E eu quero profetizar aqui nesta noite. Está vendo aqueles bancos ali, pastor? Logo vão se tornar poucos, porque Deus vai exaltar essa igreja. O Espírito da profecia está sobre mim. Aleluia! Eu vejo gente em pé na porta. Deus vai começar a dar sorte nessa igreja, porque Deus é a nossa sorte. E assim, respeitando o horário, a me cedido, agradeço a oportunidade, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Ai, Deus maravilhoso, né? Palavra abençoada em nome do Senhor Jesus. Eu já agradeço a oportunidade nessa noite de estar dirigindo o culto. Hoje é o dia do irmão Adamastor e a irmã Noxé estarem dirigindo o culto, mas teve um contratempo no serviço dele, ele nos avisou, amém? E nós assumimos o lugar por conta disso. Nesse momento eu passo para o pastor da iniciando o culto e eu já agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a ministra Júlia, sua companheira, o anjo que está ali também. Deus abençoe a vocês. Nossa irmã Maria, né? E também Deus abençoe o Senhor Jesus. Deus a todos que vocês fizeram nesta noite. Amém. Como o servo do Senhor profetizou. Bênção na tua casa. Sabe, você vê com o coração apertado, angustiado, né? Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Deus tem falado com você. Ele vai mudar o quadro. Ele vai mudar o quadro, mas você tem que crer. Você tem que confiar. O céu ficou em silêncio, né? Com a palavra que o nosso irmão ministrou hoje aqui. O céu quase com meia hora ficou em silêncio. Momentos que você olha para um lado e para o outro, parece que você não está ouvindo a voz de Deus falar contigo, mas Deus fala com você mesmo no silêncio, né? Tem um momento certo e a hora certa que Ele vai falar contigo, que você tem que estar atento à voz de Deus. Verdade? Nós vemos aqui o testemunho também da nossa jovem, porque muitas vezes nós perdemos tanto tempo no celular, esquecemos de buscar a Deus. Nós mesmos fazemos o silêncio para Deus. Deus nunca fez o silêncio para nós, todo momento
Amém? Deus abençoe mais uma vez. Foi dado já os recados da semana. Sexta-feira estava aqui. Amanhã eu vou poder estar aqui na consagração. Que hoje mesmo eu vou estar em viajar. Hoje. Mas retorno na sexta-feira. Nós temos um grande trabalho aqui em nome do Senhor Jesus. Amém? Mas eu convido você, quando é feriado, vem estar aqui orando junto com a nossa irmã Maria Aparecida. Todos estivemos aqui, eu, ela, o Sueli, o Lourenço. Então, irmão, amanhã, vem estar na consagração a partir das 8 até as 9 da manhã. Amém, meus irmãos? É um convite que eu lanço para vocês. Devolvo a palavra para o nosso pastor presidente, pastor Gênesis, que vai estar no encerramento. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Amém. Eu tenho uma missão sempre nas igrejas que eu vou. E quando o pastor Rinaldo estava orando pelo pregador, Deus me deu uma visão. E nesta visão parecia algo, e esse algo eu entendi que se trata de uma pessoa. E o que acontecia com essa pessoa? Essa pessoa estava sendo... Eu pedi ao Senhor uma palavra, eu vou ler a palavra, depois eu compro a visão. Segundo Samuel 20 diz assim: então se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bique, homem de Benjamim, o qual tocou a buzina e disse: não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um as suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel deixaram de seguir Davi e seguiram a Seba, filho de Bique. Porém os homens de Judá se uniram ao seu rei desde o Jordão até Jerusalém. E quando eu vi a visão, vinha um cidadão preto, era Satanás, assim, incentivando alguém. Aqui Davi representa o Senhor, não é? Que ele era um enviado de Deus. Então, alguém que Satanás está insistindo em abandonar o Senhor. Alguém aqui dentro. E eu não deixo de contar, porque tem acontecido isso todas as vezes que reunimos. Então, eu vou deixar essa palavra aqui. Eu só estou vendo aqui pessoas idôneas, mas Deus mostrou alguém que Satanás está lutando para tirar da presença do Senhor. Entendeu? E se você, alguém que está sentindo essa, é uma pressão, que eu vi aquele cidadão, era preto como a noite, era demônio mesmo, insistindo com a pessoa para abandonar, não é? E aí, como eu vi, aí desceu, olha que coisa linda, ele desceu um laço branco e passou por todo o corpo da pessoa para dar uma vida nova a ela. Aleluia! Glória! Deus mostra essa visão é para fortalecer a pessoa. Talvez você até diga assim: como é que eu vou levantar aqui? Eu vou ficar com vergonha. Mas eu vou lhe dizer: não fique. Nós estamos na presença de Deus. Se você está tendo pressão do inimigo para abandonar o Senhor, a casa do Senhor, porque aqui Davi simboliza o enviado de Deus. E a igreja é ela que está coletando as pessoas que vão morar no céu. E Satanás luta para tirá-las da presença do Senhor. Tem alguém aqui que está sentindo essa pressão? Eu quero orar por você, porque você vai sair daqui renovado, renovada. Quem é que está tendo essa pressão aqui? Difícil, né? Eu não vou levantar, não. Eu também não. Mas eu não tenho dúvida, irmãos, porque quando Deus deu, eu tenho que entregar. É a missão do atalaia. Se o atalaia vê o perigo e não avisar, o perigo vem, a pessoa é prejudicada. E os filisteus recorrer do atalaia. Mas se ele entregar e a pessoa não estiver para avisar, vai ser ela. Amém? Não vou dizer de novo. Está aqui. A palavra foi dada. O Senhor disse, aí eu pedi, Senhor, o que é? Porque eu vi aquela visão, vi aquela pessoa, depois apareceu aquele indivíduo que era o próprio demônio, insistindo para a pessoa, insistindo para tirar.
não é? Mas o Senhor desceu para botar nela a sua graça, para ela vencer. Amém. Vamos ficar de pé e eu vou orar para encerrar. Tá certo? Quem ouviu, quem sabe a pressão que está sentindo, não é? Então, sim, pastor. Isso. Até domingo, uma pessoa que vai testemunhar aqui nessa igreja sobre ameaças que vem sofrendo. Pastor, posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Olha. Estou sendo oprimida na minha casa. Hoje à tarde teve um livramento de morte dentro da minha casa. Só que eu não tenho desejo de sair da igreja, mas o desejo é de sair de casa. Fugir para outro lugar. Porque Deus é um livramento de morte dentro da minha casa. Posso ter um filho desses outro dia. Eu estou passando por um processo muito difícil com ele. Hoje houve um processo difícil na minha casa e nas obras. Eu converso com o meu sobrinho. Chamar Ameaças. Chamar 35 meu filho. Eita Deus. Eu queria ser um debate. E eu pedi força para Deus, direção para o Senhor. E fui afora conversar com eles. Gente, meu filho está doente. Ele precisa de socorro médico, não de morte. E Deus quebrou o laço pelo Agora desceu do céu lá fogo, irmão. Amanhã você terá um grande sinal. Glória. E o sinal será de uma grande vitória. Aleluia. Glória a Deus. Aquele sinal desceu e cobriu completamente. Passou assim. E eu falei, eu tenho que contar. Fica de pé, igreja. Fica de pé. Fica de pé. Irmãos, vocês têm duas mãos. Pai, Em nome de Jesus. tu mostraste. Em nome Grande é a pressão. Em nome Mas maior é que está conosco, Pai. E que aqui está tua serva. Nosso Senhor, que situação difícil. Mas você, Pai, o Senhor está aqui para dar vitória. E Ele passou por todo o corpo e mostrou que ela vai sair vitoriosa e confirmou pela visão também de teu servo, Pai. Oh, Pai, assim nós abençoamos a tua serva, do lado dela, e a pessoa que ela passou, Pai, tem lá movimento que possa enfrentar e vencer o Senhor dos exércitos, e é o Senhor que está com ela. Nós já oramos e abençoamos a tua serva, o seu lar e a sua família, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Foi abençoado. Desceu um laço de fogo, cobriu o todinho assim, foi e voltou. Levante e dê glória. A vitória é sua, meu irmão. É nossa. Amém? Amém. Glória a Deus. Alguém da sua oração deu sinal com Pai Celeste, nós te agradecemos, porque a tua presença faz toda a diferença nas nossas vidas, Pai. Muito obrigado. Essas mãos erguidas têm ordens do pedido, e eu vou interceder por cada um deles. E se a distância de seus lares tem alguém também precisando de um socorro, Pai, que o Senhor possa responder, porque Deus é um Deus de perto, um Deus de longe, um Deus que já sabe o que vai acontecer amanhã e já hoje já dá vitória para mim, Pai. Assim oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E para a glória do Senhor Jesus. Amém. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja conosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Aquele que acredita, diga Amém. Está encerrado. Em nome de Jesus. Nossa Senhora abençoe. Eu sempre esqueço. É Leonardo.
abençoe, viu? Deus abençoe. Deus abençoe. Muito obrigado Viu? por isso por nós. Amém. Amém. Agora eu vou pegar um friozinho agora que eu vim de moto. Vai, vai, gente. Deus abençoe, viu? Leonardo, muito obrigado.